bem? Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online, o site bibliaonline.com.br, os versículos que ficam na página home. Nós sempre meditamos e hoje temos Neemias 9:6 e Atos 4:31 para o dia 8/6/2025, ok? Nossos versículos dizem assim: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guarda com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Atos 4:1 diz: E tendo orado, moviu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os acessos de Deus, os poderes de Deus, os trabalhos de Deus, as ocupações da mente de Deus, da mentalidade de Deus e os assessores dele. O que significa assessores? Qual é a equipe que Deus trabalha, né? Toda pessoa que vai fazer um empreendimento, ele tem uma empresa, ele tem uma equipe, ele tem funcionários, ele tem os profissionais, ele tem aqueles a qual ele conta junto com aquilo que ele está fazendo para o objetivo ser completado, construído, né? Da mesma forma, nós vemos aqui de que Deus tem uma equipe, Deus tem, aqui fala, os seus soldados, os seus trabalhadores, os seus exércitos. Quando o indivíduo faz um exército, para que serve o exército? Para a defesa de um território, né? O exército, ele defende o ambiente, ele defende um tema, ele defende uma causa, são soldados que vão defender uma questão. Deus tem o seu exército, então Deus tem pontos de defesa. Deus se defende, Deus luta, Deus guerreia, Deus envia soldados, Deus tem aqueles que são seus trabalhadores para a batalha. E que tipo de soldados são esses? Então aqui diz: o Senhor fez o céu dos céus, que significa o que está fora do universo, o que está no universo e o céu do planeta, e todo o seu exército. Então, exército significa tudo que está dentro do universo e fora dele. O exército de Deus são as essências físicas, espirituais e emocionais dele e nele. Em outras palavras, o exército de Deus são as essências. Ele dá ordem a uma essência e aquela essência funciona, ela vai gerar o que ele quer. Seja lá o que for que a criatividade de Deus quiser, ele gera aquela essência. Então, o seu exército está na essência da natureza física, geográfica, na essência da natureza espiritual e na essência da natureza emocional. Deus tem todo o acesso às essências dele para gerar uma defesa, né? Para ter os seus soldados. Então, ele lida conosco não é só por palavras ou por mensagens, mas pelo seu exército, pelas suas essências trinas. E quando ele tem que corrigir o ser humano, ou lidar com a humanidade, ou com alguma circunstância, ele também pode se mover da natureza física, como ele fez quando ele mostrou seu poder para Moisés e lidou com o faraó. Foi com o exército da natureza, das moscas, das rãs, dos piolhos, das águas que se tornaram em sangue. Foi o exército da natureza, mas todo o exército da existência está pronto diante de Deus para lutar por aquilo que ele queira defender quando ele tem que defender. E ele defende a base. Como a gente pode descobrir se a gente está indo contra ou a favor de Deus para não ter que sofrer uma guerra diante de Deus na defesa dele? É se a gente está dentro das definições da palavra da essência. Se estivermos dentro das essências das definições de Deus, não sofreremos, não haverá necessidade dele levantar os seus exércitos para nos definir novamente naquilo que são as leis das essências de manutenção de origem. Então, nossa base de segurança e de prevenção, de saber como ele age,
para evitarmos uma guerra com Deus é as próprias leis das essências dele. Quando qualquer natureza, pode ser o indivíduo, pode ser a natureza geográfica, como aquela figueira que dava folha e não tinha fruto, Jesus disse: você não está dando fruto, não vai, a partir de hoje você não surge mais. E ela perdeu a vida, por quê? Toda a natureza de Deus está posta para trazer um fruto e uma manutenção correta de cooperação, tanto consigo, diante de Deus e com a própria natureza. Então, os exércitos, todo o seu exército, aí ele continua especificando a terra e tudo quanto nela há, que significa o planeta, os mares, que está dentro do planeta, e tudo quanto neles há, dentro dos mares, certo? Dentro de cada repartição da criação de dentro do planeta e dentro dos seus setores. E tu os guardas, guardando tudo com vida a todos, o exército dos céus, né? E toda a essência da existência te adora. Então ele mais uma vez fala de exército. Toda a essência, a criação de Deus é um exército nas mãos de Deus, que ele guerreia através deles e por eles, e a favor deles também, para a manutenção da existência. Então, por isso que a palavra diz: horrível é cair nas mãos do Senhor Deus. Toda vez que a gente se arrepender, há misericórdia, né? Porque o exército de Deus é toda a formação. Deus, se quiser tocar em qualquer área para lidar com qualquer essência e efeito, ele lida. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Aqui mostra o efeito da presença de Deus. Deus está sempre presente. Como nós falávamos ontem, na Cova dos Leões, ninguém imaginava que Daniel pudesse sair de lá. Mas a palavra diz que Deus deu vida, aquietou os leões, e no outro dia Daniel estava vivo, saindo da Cova dos Leões. Então, o que acontece? Deus está como ali. O Espírito de Deus, orando, moveu-se em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito. O Espírito de Deus enche os ambientes, os lugares. Ele tem acesso, né? Ele que define o percurso. Quanto mais a gente der lugar para o Espírito Santo, mais a direção de Deus acontece, a forma de lidar, tanto com o nosso ambiente, com o nosso desafio, com a circunstância, e principalmente com a característica da mentalidade do homem. O ser humano, muitas vezes, ele está levando uma mentalidade destrutiva porque não compreendeu a mentalidade de verdadeiro cuidado maior, mais educativo, mais essencial, mais saudável, com mais qualidade, mais profundo, de maior essência, que é a qualidade da formação, da educação que Deus tem. Então, quando ele é orientado, quando nós temos de certa forma, a mansidão para lidar com a formação da mentalidade humana na essência de Deus genuína, essa paz para liderar, né, o verdadeiro conhecimento de Deus e ser enxertado, aplicado, ensinado nas nossas estruturas, faz com que de verdade o percurso que poderia ser de destruição para o ser humano pode ser de um verdadeiro conhecimento mais profundo, de uma proteção maior e maior segurança e espaço de amplitude para Deus ter oportunidade de agir, de abençoar, de prosperar e de fortalecer e encher-nos da sua presença, conviver conosco, viver conosco, porque a presença dele é a nossa proteção. É a proteção. A gente quer proteção, às vezes não quer Deus, quer proteção, diz não tem jeito, que eu sou a mesma coisa. Eu sou a própria proteção do ser humano, ok? Essa foi a nossa palavra, então, de Bíblia Online no dia de hoje. Que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais.